Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, o podcast semanal da Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Luciana Lima. No começo, eu era só certezas. No meio, eu era dúvidas. Agora é o final e eu só duvido. Este verso de um poema do escritor Mário Quintana traduz bem o sentimento de muita gente nesse 2020, né? Isso porque, se há uma palavra para definir a pandemia do coronavírus, ela é a incerteza. Incerteza quanto ao futuro da economia, da política, dos empregos e de quando esse vírus desconhecido finalmente vai embora. Os números comprovam que essa sensação é geral e impacta de forma direta o mundo corporativo. O indicador de incertezas da economia Brasil, calculado pela FGV, chegou ao nível mais alto desde os anos 2000, alcançando 210,5 pontos. E com tanta insegurança, como traçar estratégias de negócios, motivar equipes e criar novos projetos? É isso que vamos tentar responder hoje no episódio 46 do Rádio Peão. Para conversar conosco, convidamos João Campos, CEO da multinacional PepsiCo no Brasil. Olá, João, bem-vindo ao Rádio Peão. Olá, Luciana, Elisa, muito obrigado e um prazer estar aqui com vocês hoje. Também contamos com a participação de Yuri Trafani, consultor empresarial e representante no Brasil do Instituto de Pesquisas Gallup. Bom dia, Yuri, obrigado pela presença. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e com os ouvintes de vocês. Bom, antes da gente começar, eu quero dar 2 recados. Este podcast é gravado remotamente, por isso pode haver alguns ruídos e instabilidades. E se você gosta do Rádio Peão e do conteúdo da Você S.A., assine a revista por R$ 12,90 por mês. É só acessar assineabril.com.br/vocêsa. Eu queria começar o primeiro bloco trazendo um estudo do Instituto Gallup que, após analisar dados de períodos como a Grande Depressão, a queda financeira global de 2008 e a própria pandemia de Covid-19, concluiu que existe um traço comum nas pessoas durante as crises. Elas esperam orientação das lideranças. Mas em um cenário em que os líderes também não possuem todas as respostas, como fazer isso? É como você disse, né? Quando existe uma situação difícil, a maior parte das pessoas olha para alguém em busca de referências, né? E nesse caso, o líder é essa referência. Uma tentação que o líder tem é sair dando respostas, mas a gente percebe cada vez mais que os grandes líderes são aqueles que ajudam as pessoas a pensar e achar as suas próprias respostas, né? E principalmente se essas respostas estiverem baseado naquilo que as pessoas têm de melhor. Um grande líder é alguém que ajuda a pessoa a entender, valorizar e usar os próprios talentos para achar as suas respostas. Houve uma época em que os grandes líderes e as grandes líderes eram super-homens e mulheres maravilhas, né? Mas hoje em dia, o que se espera de um líder é que ele reconheça que ele também tem limitações e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, seria arrogância dizer que tem todas as respostas. Então, um grande líder é alguém que se mostra disponível para o seu liderado, mas se mostra disponível mostrando que também tem dúvidas, que também tem suas fragilidades, mas que é alguém que ajuda o liderado a encontrar as próprias respostas, ajuda o liderado a entender o próprio pensamento e através de grandes perguntas, através de perguntas organizadas e perguntas sensíveis e perguntas inteligentes, ajuda as pessoas a acharem as próprias respostas. E João, e na PepsiCo, como é que vocês estão lidando com isso? O que vocês estão fazendo para que as lideranças consigam orientar e até mesmo acolher, né, nesse momento tão delicado, as pessoas também tão mais vulneráveis, né? Pois é, eu acho que no momento de tanta incerteza e volatilidade, o que é fundamental é nós darmos um guia de que oriente as pessoas ao que nós precisamos fazer. E para mim isso tem 2 palavras-chave. Primeiro é ser muito simples e essencial. O essencial é você conseguir traduzir para as pessoas qual é o propósito do negócio, qual é o propósito da empresa, o porquê que a gente está lá. No nosso caso, a gente tem isso muito claro. A gente fala que nós queremos dar um sorriso a cada
mordida e a cada gole para todas as pessoas. Então é isso que a gente está lá para fazer todo dia, satisfazer esses momentos de celebração, de convívio através dos nossos produtos. E do ponto de vista de simplicidade, nós falamos que isso tem que ser feito através de 3 grandes coisas. Primeiro, cuidar das pessoas. Segundo, manter o foco do negócio, a continuidade. E terceiro, cuidar das comunidades onde nós estamos presentes. Essa simplicidade do porquê que nós estamos aqui e os 3 grandes blocos têm ajudado muito a orientar as pessoas a serem efetivas e buscarem as transformações, as inovações, as saídas dentro de um contexto muito volátil. Então, o que eu sempre digo é muito importante nesse momento você guiar o propósito e guiar os valores da empresa para que as pessoas entendam, naquele contexto, o que é prioritário e fundamental. E como líder, a minha visão nesse momento, e tendo feito isso, é fortalecer a confiança entre todos. E nesse caso, o que a gente tem usado muito é muita comunicação. Comunicação, 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 para reforçar a simplicidade dos 3 pilares do propósito e dar segurança para as pessoas que nós estamos indo no caminho certo. É um pouco isso que a gente tem feito e visto como uma ferramenta muito forte de trazer as pessoas, engajar as pessoas para focar no resultado, no cuidado das pessoas e ajudar as comunidades onde nós estamos presentes. Tem uma questão importante, né, do que a gente tem vivido, não só na pandemia, mas anteriormente também, que é esse mundo de muitas transformações. Mesmo antes do coronavírus, que realmente acentuou esse nosso sentimento de incerteza, a gente já não vivia num mar de tranquilidade, né? O avanço da tecnologia já vinha há muito tempo trazendo grandes disrupções, as pessoas já tinham um pouco de receio de, será que os robôs vão me substituir no futuro? O que eu preciso fazer para continuar relevante no mercado de trabalho? Enfim, muitas dúvidas que agora só foram potencializadas. Pensando nesse contexto todo, eu queria entender com vocês se a gente vai ter que aprender a conviver sempre com futuros imprevisíveis e como é que a gente pode fazer para controlar um pouco a ansiedade nesse cenário. O que você acha, Yuri? Então, a resposta é sim, né? A resposta é positiva. A gente vai precisar aprender a lidar cada vez mais com a mudança. Às vezes a gente tem um pouco de mania de achar que a mudança é algo exclusivo da nossa era, né? Mas se a gente olhar lá para trás, a gente vai ver que existiram mudanças dramáticas, né? Pensa, por exemplo, o que as ferrovias e a eletricidade trouxe, o que o Gutenberg trouxe para a gente com a impressão, né? E já existiram muitas disrupturas, né? O ser humano tende a valorizar particularmente o momento que ele está vivendo. É verdade que a gente tem uma velocidade de mudanças maior agora, né? E a gente vai precisar aprender a lidar com isso, né? É exatamente por isso que na Inner, que é a nossa empresa, muitas empresas têm demandado treinamentos e coaching ligadas à questão da interiorização, né? O mindfulness, a meditação, né? Competências ligadas ao que a gente chama de inteligência espiritual, né? São muito importantes nesse momento para a gente conseguir manter a tranquilidade, né? O ser humano vai precisar treinar um pouco mais a mente para ter o que a gente chama de mindfulness ou consciência plena. Isso ajuda bastante. Além disso, é óbvio que existem algumas dicas práticas, né? Algumas providências que as pessoas podem tomar, né? Por exemplo, a gente sabe que a prática regular de atividade física ajuda muito. A gente sabe que até participar de atividades de benemerência, de ajuda a pessoas que estão precisando, também gera essa serenidade, essa paz, essa tranquilidade para lidar com esse tempo turbulento. Não é à toa que a Google escreveu um livro, né? Estabeleceu um programa e que acabou virando um livro, né? Que chama
search inside yourself, né, que é, procura a resposta, está dentro de você, né? Então as pessoas vão precisar se educar, e as organizações têm um papel muito grande de criar condições e oferecer programas que ajudem as pessoas a conseguirem manter esse nível de tranquilidade e interiorização. Agora, tem um dado muito importante ligado ao nível de engajamento e tranquilidade de uma pessoa dentro de uma organização, né, que diz que 70% do nível de satisfação e de engajamento de um colaborador com a sua organização está ligado ao seu chefe direto, ao seu líder direto, né? Essa é uma pesquisa que a Gallup já vem fazendo há muito tempo e ela é bastante enfática nesse sentido, ou seja, 70% da responsabilidade pelo nível de tranquilidade, de engajamento, de envolvimento que uma pessoa tem na sua organização vem do seu chefe direto, vem do seu líder direto. Eu não esqueço mais uma frase que eu ouvi num treinamento que a gente estava ministrando, em que um participante disse assim, Yuri, eu prefiro trabalhar numa empresa ruim com um chefe bom do que trabalhar numa empresa boa com um chefe ruim, né? E o que ele disse é uma tradução qualitativa do que a pesquisa quantitativa da Gallup mostra, né? O líder tem um impacto muito grande no nível de satisfação e tranquilidade e energia que a pessoa tem. Então, as empresas precisam investir, e têm investido, né? Empresas como, por exemplo, a Pepsi, que é uma empresa que sempre demonstrou muita preocupação com essa dimensão de educação e apoio ao desenvolvimento das pessoas, né? As empresas têm que investir na constituição, na formação, na preparação de líderes que criem condição para que as pessoas estejam tranquilas e que administrem a sua ansiedade, que saibam colocar a pressão da maneira certa e equalizada com o nível de maturidade de cada liderado, né? Então, é um grande desafio, mas existem saídas para que a gente aprenda e saiba lidar com esse ritmo enorme de mudanças que a gente tem. Eu concordo com o Yuri, assim, nós vivemos num momento já há vários anos de muita mudança, de muita volatilidade, e eu acho que o que a gente está vendo agora só vai continuar e acelerar. Então, o que eu diria é que transformar e transformação, se já era crítico, ficou ainda mais crítico. O que a gente tem feito muito lembrando de novo, né, o foco do que a gente está aqui. Então, a importância da gente estar muito conectado para o cliente e para o consumidor, se já era importante, ficou ainda mais importante. E dentro disso, a grande transformação ela vai vir através das pessoas. A gente tem falado muito que cada vez mais a gente vai precisar, eu acho que a palavra resiliência já se falava muito, mas para mim tem duas coisas que são muito importantes no momento de hoje, que é coragem e autenticidade, né? A gente precisa das pessoas liderando essa transformação, a gente precisa das pessoas provocando as empresas e ao mesmo tempo com muita autenticidade, muita conexão com o que está acontecendo. Então o nosso grande foco hoje é fazer com que as pessoas tenham muita clareza da transformação do consumidor, do cliente, e tenham o espaço dentro da companhia para provocar, para falar, para desafiar e com muita transparência. Então acho que esse para mim é o grande foco, a gente não perder na volatilidade, nas incertezas, o porquê, de novo, que nós estamos aqui. Então, o que a gente tem reforçado ainda mais é essa conexão cliente, consumidor. Se você já era perto, fique ainda mais perto. E 2, esteja muito aberto a escutar e trazer para dentro da companhia essas provocações. Então, isso para mim é o grande motor para ter o sucesso nesses momentos de volatilidade, né? Então, para mim, palavras: resiliência, coragem, empatia, e a gente tenta criar um espaço que as pessoas tenham um diálogo muito aberto. Eu acho que isso para mim é o mais importante, né, nesse momento.
E ainda falando um pouco desses momentos de incertezas, que a gente já vai ser normal, né, como vocês mesmo mencionaram, mas eu acho que hoje, no momento que a gente está passando com a pandemia, tem algumas preocupações a mais, né? Perder o emprego, a economia, ou mesmo ficar doente, que um familiar fique doente. E é normal que tantas preocupações acabem prejudicando os funcionários e fazendo com que eles fiquem mais desmotivados, menos atentos, talvez até no trabalho, nas entregas. Eu queria entender um pouco como que as empresas podem criar práticas e, enfim, ações para se tornarem mais acolhedoras e diminuir também a falta de engajamento dos funcionários diante desse nosso contexto atual. O que nós temos feito nessa agenda de cuidar das pessoas, primeiro foi colocar protocolos muito claros, né, de proteção às pessoas. Eu acho que o mais importante entre qualquer situação é assegurar que a gente está protegendo e as pessoas se sentem protegidas. Então, desde de toda a comunicação e os kits de proteção para aquelas pessoas que estão na rua, ou nós mudamos 1.000 pessoas para 100% de home office. Então, a primeira coisa foi assegurar a proteção básica de todo mundo que tem que exercer a sua função. No segundo momento, o que nós fizemos foi aumentar também, assumindo que esse período acabou demorando esse tempo todo, como que a gente mantém um cuidado das pessoas além da proteção básica. Então, nós fizemos várias coisas, por exemplo, nós fizemos uma parceria com o Hospital Albert Einstein para dar telemedicina para todos os nós temos mais de 10.000 funcionários, para todos os funcionários, para que eles pudessem acessar um médico de casa, sem ter a preocupação de sair de casa, e também de discutir com o médico qualquer sintoma naquele primeiro momento. Então, nós disponibilizamos também assistência psicológica, financeira e tudo mais. Então, acho que vai de uma proteção mais básica até uma proteção mais holística para assegurar que está todo mundo protegido. Nós temos, para vocês terem uma ideia, hoje, o nosso médico ele faz lives com as famílias para tirar dúvidas de como se proteger. Então, uma primeira parte foi uma comunicação muito grande com todos os nossos funcionários e ouvindo muito. Eu falo com todos, eu tenho uma reunião hoje todo dia, de manhã com a liderança, e 2 vezes por semana eu falo depois com a liderança estendida. Toda terça e quinta nós temos 1 hora de conversa, onde a gente conta exatamente o que está acontecendo e o que a gente precisa deles para liderar. Então, o engajamento, nós temos nossas pesquisas de engajamentos, quando eu olho o engajamento antes dessa situação e a gente olha o engajamento no meio, algumas semanas atrás, nós inclusive temos índices de melhoria de engajamento das pessoas após tudo isso. Por quê? Porque na incerteza que está todo mundo passando, o que a gente tenta e o que a gente tem feito é dar essa certeza, esse cuidado e esse tratamento que vai além de só pedir para as pessoas continuarem exercitando a sua função. Então, isso tem funcionado muito bem, inclusive o escutar as pessoas. A gente tinha um ponto que parece pequeno, mas a gente, no começo da situação, as pessoas que estavam na rua não tinham onde beber água, se sentiam incomodadas de beber num bebedouro. Então, nós demos um vale água, para que todos pudessem comprar água todo dia. Então, 2 coisas têm sido muito fundamentais aqui. Escutar, conectar constantemente com todos. E 2, responder rapidamente. Quando a gente faz isso, nós conseguimos proteger, mas não só proteger, aumentar o engajamento de todos os funcionários nesse processo. Então, é muito interessante ouvir o João dizer que o nível de engajamento dele cresceu, né? Porque uma das pesquisas mais tradicionais da Gallup no mundo é exatamente pesquisa de engajamento. E uma curiosidade é que o nível de engajamento durante a Covid não caiu nem subiu, ficou estável. A média ficou estável. Agora, ela não ficou estável porque todas as empresas ficaram estáveis. Ela ficou estável, o nível de engajamento ficou estável porque algumas empresas tiveram uma elevação grande, como é o caso aí da Pepsi, segundo o que o João está contando para a gente, e algumas outras caíram, né? Então, na média, o engajamento ficou parecido, mas
o que fez a diferença, né? Algumas empresas que deram esse tipo de atenção que o João está contando para a gente, para os seus colaboradores, teve um engajamento aumentado, né? E aquelas organizações que não souberam mostrar para os colaboradores o nível de preocupação que elas tinham com eles, tiveram seu engajamento diminuído, né? Então, esse é um momento em que os colaboradores olham para a organização e dizem em que organização que eu estou, né? Porque é nos momentos difíceis que a gente conhece as pessoas e é nos momentos difíceis que a gente conhece as organizações às quais a gente está ligada, né? Então, quando a PepsiCo empreende todas essas ações que demonstram preocupação com as pessoas dentro da empresa, isso realmente eleva o nível de engajamento, né? O que as pesquisas mostram é que uma pessoa que trabalha numa organização, ela tem muitas expectativas com relação aos seus líderes, mas existem 4 grandes expectativas, né, que as pesquisas da Gallup mostram que são essenciais para que exista esse nível de engajamento, né? Que é confiança, compaixão, estabilidade e esperança. Confiança significa os meus líderes, eles são competentes e têm caráter, né? E nesse momento, quando a PepsiCo, por exemplo, mostra que ela abre mão de rentabilidade ou dá coisas para os colaboradores que não estava previsto, né? Isso fortalece a questão da confiança, né? O segundo aspecto é compaixão, que eu nem gosto muito desse nome, porque ele fica meio piegas, né? Eu acho que tem mais a ver com humanidade, né? E na medida em que eu olho para os meus colaboradores e vejo que existem seres humanos ali e mostro que eu os enxergo como seres humanos, eu fortaleço esse engajamento, né? O mais difícil nesse momento é o terceiro aspecto, que é estabilidade, né? Como é que eu vou dar estabilidade num momento em que tudo está instável, né? E ninguém sabe o que vai acontecer, né? E quando eu junto com o quarto elemento, que é esperança, como é que eu dou estabilidade e esperança para um colaborador se eu não sei o que vai acontecer ali na frente, né? E aí o João trouxe para a gente mais uma chave para abrir esse cadeado, né? Que é a questão da comunicação abundante. Eu não posso te prometer estabilidade, né? Mas eu posso criar processos estáveis de comunicação, por exemplo, né? Já que eu não tenho uma estabilidade dentro da perspectiva macro, se eu conseguir ter um pouco de estabilidade dentro da perspectiva micro, isso pode me ajudar. Então, criar reuniões frequentes no mesmo horário, onde determinados assuntos são tratados, criam nas pessoas a sensação de estabilidade, ainda que seja uma estabilidade frágil em função de tudo que a gente está vivendo, né? E a esperança, que é o quarto elemento que eu citei aqui, é muito importante na medida em que o líder diz que não tem todas as respostas, mas que acredita que a situação vai se resolver de uma forma ou de outra e que sinaliza para o liderado que vai estar junto dele durante essa travessia, né? Esse engajamento cresce, né? Então, na medida em que tem confiança, compaixão ou humanidade, estabilidade e esperança, né? Eu realmente aumento o nível de engajamento, né? E eu fico feliz de saber que a Pepsi está sendo bem sucedida nesse sentido, o que significa que ela está criando um ambiente propício para dar o máximo de tranquilidade possível para os seus colaboradores. E é impressionante a hora que você tem esses pontos que ele levantou, a criatividade que aparece das pessoas em trazer soluções novas para a situação. Então, quando as pessoas estão num contexto de muita incerteza e você traz uma certeza e um direcionamento, por mais que seja micro dentro de um negócio, a capacidade das pessoas inovarem e engajarem com outras soluções é impressionante. A gente tem visto uma velocidade de transformação, ideias e mudanças que mais acelerada até do que eu tinha visto antes. Então, existe sim uma oportunidade de como você conecta, o quanto você é coerente, com muita
muita conversa, coerência e trabalha com um espaço delimitado, né, do que significa sucesso aqui dentro, e a velocidade das coisas acontecerem é impressionante. A gente teve muita mudança de mercado, mudança de várias coisas que a reação foi numa velocidade impressionante e com ideias muito interessantes. E o outro ponto que para mim é importante, a gente tem conseguido fazer, é não perder a perspectiva das agendas estratégicas, apesar de tudo. Então, nós acreditamos muito fortemente na agenda de diversidade, sustentabilidade, e a gente continua puxando, apesar desse momento, todas elas com a mesma força que nós tínhamos antes. Isso dá também a perspectiva e a empatia para a companhia, quer dizer que são pilares que eles são perenes e traz um pouco da coerência do negócio. Mas eu acho que é exatamente nesse ponto de manter coerência, muita comunicação e fazer com que esse engajamento se transforme em transformar o negócio, ideias novas com muita agilidade. Para a gente começar esse segundo bloco, eu queria perguntar para vocês qual que é a importância das empresas e das lideranças desburocratizarem um pouco os processos para a gente conseguir responder os problemas complexos. Isso realmente é essencial hoje? É importante a gente ter uma gestão um pouco mais horizontal? O que vocês acham sobre isso? Com certeza. Quando a gente está diante de uma situação muito complexa, se a gente adicionar complexidade, ao invés de resolver a questão, a gente cria um problema ainda maior, né? O João falou lá no começo que tem duas palavras que guiam ele, né? Simples e essencial, e ele foi na mosca, né? Quer dizer, em ambientes, quanto mais complexo é o ambiente, mais simples você tem que ser, né? Você tem que desburocratizar, você tem que criar soluções que sejam aplicáveis e aplicá-las rapidamente e aprender ao longo do processo, né? Não é por outro motivo que o mundo hoje, uma das grandes tendências em termos de gestão empresarial, é o que a gente chama de metodologias ágeis, né? O que são as metodologias ágeis? Como o mundo é muito complexo, não adianta você planejar com muita antecedência o que vai acontecer, porque você não sabe para onde ele vai. Então faz o seguinte, assim que você tiver uma ideia, né, que é o que a metodologia ágil chama de produto mínimo viável, essa ideia em prática, né, vê o que acontece, erra logo, aprende com seus erros e ajusta ao longo do tempo essa ideia para que ela cresça com velocidade, né? Pensa grande, mas age pequeno, de uma forma simples, começa a fazer alguma coisa e na medida em que você estiver fazendo, você vai errar. E uma coisa importante nesse processo é você conseguir aprender com os seus erros e transformar as lições que nascem desses erros em aperfeiçoamento para o que você está querendo fazer, que pode ser desde um programa de treinamento até o lançamento de um produto, a introdução de uma nova variante num produto, quer dizer, pode ser o que você quiser. Começa pequeno, de uma maneira simples, erra, aprende rápido e faz o processo evoluir, né? Eu imagino, né, que o que o João fez na PepsiCo é isso, né? A hora que os problemas começaram a aparecer, não existiam todas as respostas, e eles começaram a experimentar coisas que poderiam funcionar e foram aprendendo ao longo do tempo o que estava funcionando ou não, né, até conseguir esse resultado legal que ele contou para a gente de aumentar o engajamento dentro da organização. Ninguém tinha as respostas no começo da pandemia, hoje ninguém tem as respostas, então a gente tem que ir experimentando, e para experimentar, como você disse, né, você tem que ser um passo de cada vez, né, e de uma maneira simples e evoluindo ao longo do tempo. Super de acordo com o Yuri. Não tem muito espaço, né, hoje em dia para silos, né, ego. A gente tem que cada vez mais olhar a companhia primeiro no todo, de ponta a ponta. E eu estou adorando um pouco da tecnologia também, que é maravilhoso, você consegue colocar hoje todo mundo junto
democraticamente aqui na tela e ter conversas que geram um alinhamento muito rápido. Então, acho que esse provavelmente um dos benefícios da nova forma de trabalhar, mas a agilidade nesse momento tem sido fundamental, tanto para atender o que mudou. O consumidor mudou muito nesses últimos 3 meses, né? Porque ele se alimentava às vezes na rua, nas paradas do escritório, naquele caminho que ele ia para o escritório, ele começou a se alimentar em casa. Nós tivemos uma mudança muito grande no perfil dos nossos clientes, né, do pequeno varejo sofrendo mais por todos os fechamentos, uma migração para outros canais, e como que a gente também tem que criar um programa de cuidar das pessoas e um programa de doação sem perder o cuidado dos controles. Então, a velocidade e a inovação nesses últimos meses tem sido impressionante, mas muito em linha com o que o Yuri falou, faz mais rápido, aprende e consolida. Então, é uma cultura de agir mais e aprender mais rápido. Isso tem sido fundamental nesses últimos meses, fundamental em todos os sentidos, nos 3 pilares que eu comentei, seja no cuidado das pessoas, continuidade do negócio ou o apoio às comunidades. Isso tem sido uma transformação e uma geração de ideias impressionante, porque nós estamos fazendo e aprendendo. Então, o mais importante é manter essa roda girando e girando rápido, capturando os aprendizados e fazendo mais. Mas quando nós paramos o escritório, nós tínhamos home office, mas não para 100% dos dias ou 100% das pessoas, né? Isso teve que ser feito em questão de dias. E hoje é um sucesso tremendo. E esse é só um exemplo. Produtos que nós tivemos que mudar tamanho de embalagem, ou atender canais diferentes, ou criar todo um programa de doações nas pontas e tudo mais, e por aí vai. Então, sim, eu acho que é um momento, a crise ajuda a trazer essa simplicidade, e ela é fundamental para o sucesso e a própria sobrevivência nesse período. Simples e focado na sua essência. Qual é o seu propósito, o seu cliente e consumidor. O João falou uma coisa interessante, né? Quer dizer, apesar da gente dizer que a gente está num momento de distanciamento social, né, a tecnologia permitiu a gente quebrar a barreira desse distanciamento social. Não existe distanciamento social, existe distanciamento físico, não, né? Eu ouvi isso de uma professora, a professora Badu, que dá aula comigo. Ela falou, não existe distanciamento social, existe distanciamento físico, mas parece que, do ponto de vista social, a gente está até mais próximo, e coisas que a gente não imaginava que a gente conseguisse fazer à distância, a gente consegue sim, né? Essa própria questão que o João está trazendo do trabalho à distância, e eu posso adicionar a questão da educação à distância. Há umas 2 semanas eu dei um treinamento de 40 horas, né, 8 horas por dia, né, durante 5 dias seguidos, e eu achava inimaginável que isso acontecesse. E no final do treinamento, eu tive depoimento das pessoas que participaram de um treinamento, de que elas acharam mais interessante o treinamento à distância do que o treinamento presencial. Eu jamais imaginei que alguém suportaria 40 horas seguidas, 8 mais 8 mais 8 mais 8, num treinamento. E na verdade, isso está ajudando a gente a quebrar paradigmas, né? E esse paradigma de que a distância é limitado em termos de funcionamento está sendo quebrado, seja para o trabalho corporativo, seja para a educação corporativa, os dois estão muito ligados, mas tem essa ruptura nesse paradigma que estava tão estabelecido, né? A gente tem uma aproximação social, apesar do distanciamento físico. Bacana, gente. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, embora o bate-papo esteja muito interessante. E para encerrar, eu queria abordar um pouco das competências, né? Enfim, quais competências ou habilidades vocês acham que são essenciais para os profissionais para enfrentar esse período inesperado? Primeiro, obviamente, resiliência em qualquer movimento de instabilidade, mas adaptabilidade e flexibilidade. A gente falou da velocidade que as coisas estão acontecendo, então você tem que ter uma habilidade de se adaptar e ser flexível. Coragem,
de mudar, né? Tem que ter a coragem de provocar e desafiar o negócio, e empatia. Muita empatia e solidariedade, né? Mais do que nunca nós estamos todos juntos de ponta a ponta. Eu falei um pouco da ferramenta, né, como a gente usa, mas eu acho que a gente democratizou e colocou todo mundo juntos nessa crise. Então a gente tem que sair juntos. Então, para mim, é resiliência, adaptabilidade, flexibilidade, coragem, empatia, solidariedade e generosidade. Mas esse, para mim, são os grandes temas para passar bem essa situação. Perfeito. Eu concordo com o João. Antes dele falar, eu estava fazendo uma listinha aqui para comentar e, obviamente, nela tem resiliência e flexibilidade. Tá? Não existe a menor possibilidade de eu conseguir enfrentar um momento difícil desse sem resiliência e flexibilidade. Mas para adicionar algo ao que o João falou de uma forma tão competente, eu queria falar de uma competência hard que é importante nesse momento, né? Não de uma competência soft, que é a capacidade de lidar com tecnologia. Né? As coisas estão muito conectadas. Se eu não souber lidar minimamente com tecnologia nesse momento, eu não consigo transformar essa distância social em proximidade social. Não significa que eu preciso ser um expert em tecnologia, mas as pessoas precisam aprender a lidar com novas ferramentas que permitem a gente se comunicar, né? Quando eu vou fazer reunião com os meus clientes, um quer falar pelo Teams, o outro quer falar pelo Skype, o outro quer falar pelo Zoom, e assim a gente fica com um monte de ferramentas disponíveis, mas eu tenho que ter a capacidade, e aí vem uma competência importante para mim nesse momento, que é a capacidade de aprender, né? Aprender rapidamente é uma competência muito importante em todos os momentos, mas nesse em especial. E eu queria destacar também uma outra competência que permeou aí em vários momentos a fala do João, que é a questão da competência de se comunicar, né? Se a comunicação frente a frente já é difícil, a comunicação remota é ainda mais difícil. Então, se eu cometer os pecados básicos de um processo de comunicação, talvez no frente a frente, talvez na comunicação presencial, eu consiga lidar de alguma forma com isso. A minha mensagem não verbal pode corrigir as minhas mensagens verbais e assim por diante. Mas quando eu estou à distância, eu tenho que me esmerar no processo de comunicação, né, e fazer com que os outros entendam realmente o que eu quero dizer. Então, eu complementaria a lista do João aí falando de tecnologia, a capacidade de aprender e comunicação. Perfeito, gente. Bom, a gente infelizmente chegou ao fim do programa e é hora da gente ler algum feedback dos nossos ouvintes. Na semana passada, o Rádio Peão discutiu como aproveitar melhor os cursos à distância. E quem nos escreveu foi o Álvaro José Melo Rosa. Ele disse o seguinte: a pandemia exponencializou as relações virtuais, seja no home office ou no ensino à distância. O legado disso será melhorar continuamente a qualidade das ofertas e dos processos. É isso aí, Álvaro. Com os feedbacks lidos, eu quero agradecer ao João. Obrigada, João. Eu que agradeço. Parabéns aí pela iniciativa e pelo programa, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. E ao Yuri, obrigada pela participação, Yuri. É isso, foi uma honra e um prazer conhecer o João e saber desse trabalho de vocês com mais profundidade. Esse podcast teve produção de Elisa Tosi e Luciana Lima. A edição sonora é de Rafael Bertazzi. A trilha é de Chico Labels. Mande seus comentários para a gente nas redes sociais ou no e-mail podcast@vocesa.com.br. E se você se interessou pela discussão sobre liderar na incerteza, vai para a banca ou então assine a Você RH, porque a edição que está disponível esse mês explica como a área de gestão de pessoas pode se preparar para os cenários mais imprevisíveis. Até a próxima quarta, pessoal!